Quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje podemos dizer que é uma quarta-feira especial, porque obviamente o assunto é o ministro Luiz Fux, que começou o seu discurso, porque virou um discurso, mas ele começou a proferir seu voto às 9 da manhã e agora são exatamente 17 horas e 30 minutos. Ele não parou de falar para poder desmontar, acabar com as narrativas do PGR e do sancionado. É disso que nós vamos falar, mas primeiro eu quero dizer a vocês que uma notícia que saiu agora há pouco, que um influenciador de direita ligado às pautas de Donald Trump, ele é um ativista de direita, né? Foi baleado gravemente durante uma palestra em uma universidade em Utah, nos Estados Unidos. Para variar, né, Charlie Kirk é outra vítima da extrema esquerda, que tenta eliminar mais uma voz conservadora. É o assunto do momento, todo mundo está comentando, e falaremos disso posteriormente, porque o assunto hoje é o julgamento. Eu coloquei aí no título uma girafa no Supremo, porque é uma frase que foi proferida por Luiz Fux. Mas hoje foi o dia que realmente Fux desmontou as narrativas, a criatividade do Gonê e do Moraes. O voto de Fux teve como ponto auge a definição de que há incompetência do Supremo no julgamento de Jair Bolsonaro e os outros 7 réus, e declarou nulidade de todos os atos. O único ato que ele considerou foi a aceitação da delação de Mauro Cid. Claro que a esquerda já saiu aí batendo boca, dizendo que se ele aceitou a denúncia, como que hoje ele diz que não concorda com os crimes apontados para Jair Bolsonaro e os outros. E o próprio Fux disse em seu voto que uma coisa é aceitar a denúncia, outra coisa é concordar com a denúncia. Para isso existe o julgamento. Mas como a extrema esquerda tem um neurônio reduzido, atrofiado, tem que se desenhar para eles, evidentemente, né? Nesse momento, ele está ainda dando seu voto individual aos crimes de cada réu. Ou seja, vai demorar um pouquinho mais. Obviamente, a ministra Carmen Lúcia, que é a próxima, não vai falar hoje. E é aí que está o grande ponto de interrogação. Como ficará a Carmen Lúcia? Nós vamos explicar isso também. Então, até o momento que eu estou gravando o vídeo, nós temos aí a seguinte situação. O Supremo já tem maioria para condenar Mauro Cid somente por tentativa de abolição do Estado de Direito. Somente tentativa. Por quê? Conforme o Fux explicou, foi encontrado em seus celulares conversas de WhatsApp, deixando claro que ele sabia que havia uma movimentação de outras pessoas procurando criar essa trama. Então, por conhecer, ele sabia e participou das conversas. Mas quanto ao resto, por abolição, Estado Democrático de Direito, danos patrimoniais, tudo isso o Fux inocentou o Mauro Cid. Deverá acontecer o mesmo com Garnier, com Paulo Sérgio Nogueira, com Walter Braga Neto, com o Ramagem, que já pediu cancelamento total do julgamento do Ramagem, do Anderson Torres e, claro, de Jair Bolsonaro. Mas nós vamos ter certeza disso tudo no fim da noite. E amanhã a gente pode comentar. No epicentro de um thriller jurídico eleitoral, o voto do Fux, que decretou incompetência absoluta do Supremo para julgar o ex-presidente Bolsonaro,
tornou-se um propulsor explosivo para a máquina política de Donald Trump. Donald Trump, segundo Jason Miller, está acompanhando esse julgamento. E o Jason Miller está levando ponto a ponto o que está sendo dito na Suprema Corte Brasileira para o presidente americano. O planeta jurídico e a Casa Branca observam com olhos arregalados essa reviravolta de cair o queixo, vamos dizer assim. Foi com voz de trovão que Fux detonou. Não é competência do Supremo julgar este caso, enfatizando que Jair Bolsonaro já tinha deixado o cargo antes dos fatos denunciados e de que a alteração da lei sobre foro privilegiado dentro do Supremo Tribunal Federal se deu depois das primeiras denúncias, portanto não pode ser validadas, e por isso o julgamento deveria acontecer nas instâncias inferiores. É o pensamento de Luiz Fux, mandar tudo para a primeira instância ou para o plenário. Muito bem. Enquanto isso, em Washington, o voto virou munição, porque a Casa Branca acompanha de perto essa guinada. A análise política derrapou para fora do tribunal e virou um combustível para Trump, que já mira este episódio como um canhão contra o sistema jurídico brasileiro. Vamos aguardar as próximas horas, né? Enquanto isso, Fux detonou o julgamento de Bolsonaro e mudou o jogo no Supremo. Porque Brasília realmente teve um chacoalho de um terremoto, com a esquerdalha toda nervosa e os oposicionistas todos alegres, porque Fux transformou o julgamento em realmente uma guinada inesperada. Por melhores expectativas que tivéssemos criado no voto de Luiz Fux, penso que ninguém imaginou que ele fosse tão direto, tão incisivo contra o relatório daquele ministro. Em uma sequência de votos e declarações que sacudiram o plenário, Fux construiu um voto histórico que pode alterar o destino de um dos processos mais explosivos da história recente nesse país. Nessas alturas, a esquerdalha estava toda nervosa, como eu disse, porque Fux aceitou a denúncia, mas está derrubando a tese. Claro, ele está vendo que é tudo mentira, é tudo uma narrativa criada para se considerar crimes as ações que eles mesmos inventaram, ou seja, não existe crime de fato, né? Então, aceitar uma denúncia não significa concordar com ela, como disse o Fux. Nesta hora até me lembrei de um filme antigo, né, de nome O Ébrio, onde Vicente Celestino dizia no filme que perdoava sua amada, que o abandonou, mas não disse que se reconciliava. É mais ou menos assim. Agora, além disso, Fux implodiu a PGR também, ao citar que a denúncia foi baseada em notícias extraídas da internet, não em provas. E isso porque se esqueceu de denunciar as palavras soltas por Tagliaferro, né? Que disse que inventaram boatos para criarem investigações. Claro que isso não consta no relatório da PGR, por isso, obviamente, Fux não iria citar. Logo de início, o ministro foi direto. É preciso condenar quando há certeza e absolver quando há dúvidas. Essa frase soou como um alerta para todo o Supremo. Sem provas incontestáveis não há espaço para condenação, completou ele, deixando claro que não irá compactuar com a ultrajante acusação de golpe de Estado e formação de quadrilha criminosa. Afinal, Luiz Fux tem uma carreira a preservar por ser de fato o único juiz de carreira nesse Supremo. Em seguida, ele foi além e cravou que,
ninguém pode ser punido por convicções morais, derrubando a narrativa que tenta transformar reuniões privadas em discursos ou opiniões políticas em crime. Para ele, atos de pensamento ou de expressão não podem servir de base para uma sentença penal. O ministro ainda disse que a corte demorou 5 anos para julgar o caso do mensalão e deixou os colegas constrangidos, evidentemente. Ele falou exatamente assim: o mensalão levou 5 anos e os casos da suposta trama golpista levou 5 meses. Disse ainda que réus não podem responder por organização criminosa armada se não usaram armas. Mas o impacto maior veio quando Fux decidiu enfrentar de frente a condução do processo. Ele declarou que houve incompetência absoluta do Supremo Tribunal para julgar Jair Bolsonaro e os outros réus, já que nenhum deles possui foro privilegiado. Defendeu que o caso deveria ser anulado e remetido às instâncias corretas, desmontando meses de trabalho dessa corte. Apontou ainda que houve cerceamento de defesa e denunciou o que chamou de tsunami de dados jogado contra os acusados, tornando impossível a preparação de uma defesa justa a partir de milhões de páginas que compõem mais de 70 terabytes de informação. Isso em computação é uma coisa, que nem ele mesmo disse, milhões de páginas. O recado foi direto para o relator já sancionado pelo Donald Trump. Disse o seguinte: não cabe ao juiz fazer filtro do conteúdo probatório. E ele deixou claro que o direito de acesso às provas é sagrado e deve ser respeitado. Que antes de começar o julgamento, todos os advogados precisam estar munidos de todas as provas encontradas. A reviravolta não parou aí. No caso do deputado Alexandre Ramagem, Fux mudou sua própria posição anterior e votou pela suspensão completa da ação penal, ampliando o clima de tensão no tribunal e deixando claro que sua postura agora é de contenção de danos e garantia máxima de direitos fundamentais. Por fim, na primeira parte, antes da paralisação de almoço, Fux encerrou seu voto com um recado que ressoou como um manifesto pela imparcialidade. O juiz deve atuar com distanciamento e imparcialidade, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Essa frase foi interpretada como um puxão de orelhas ao ativismo judicial e a uma cobrança para que o Supremo volte a ser a verdadeira guardiã da Constituição, e não um ator político. O voto de Fux não apenas alterou o clima do julgamento, mas também colocou o STF sob os holofotes de uma forma inédita. Se seu entendimento prevalecer, o processo contra Jair Bolsonaro e os outros réus pode até ser anulado. As ações reabertas em outra instância e a narrativa de perseguição política ganhará força, e uma força explosiva. Claro que o majestoso voto proferido por Luiz Fux, isoladamente, não tem a força de anular o processo, mas pode sim, através de tudo que foi aí dito por ele, interferir diretamente na decisão de seus pares, a ponto de ver o processo sendo levado ao plenário com os 11 ministros para decidir. E lá sim, quem sabe, pode até ser enviado esse processo para uma primeira instância, né? Ou seja, o que aconteceu foi um chacoalho no Supremo Tribunal Federal, um chacoalhão, porque Fux detonou e reabriu o jogo para a defesa. As defesas, né?
porque foi um golpe de pura virada cinematográfica. Fux explodiu essas narrativas do Supremo, que até então vinha tomando conta das páginas de jornais. Nesse voto antológico dele até então, ele detonou a competência do Supremo e ordenou: anulem tudo. De repente, o Supremo se vê diante de uma tempestade jurídica, com as defesas agora colhendo cada fragmento de seu discurso como uma munição internacional. Porque Fux não poupou palavras, apontou uma incompetência absoluta da primeira turma, alegou que juridicamente os réus não têm foro privilegiado, né? Um foro já perdido bem antes do atual entendimento, além de destratar o ministro com muita firmeza. O resultado disto foi um tsunami de nulidades, que pode sim derrubar tudo se o plenário não salvar o julgamento, porque a primeira turma está destruindo o sistema jurídico brasileiro. Só o plenário, com os 11 ministros, pode recuperar tudo isto. O circo pegou fogo e as defesas vibraram, porque agora está aberto aí um caminho para escapatória internacional. E agora aponta para cortes, aponta para cortes como o Conselho Interamericano de Direitos Humanos, lá na Costa Rica, e o Comitê da ONU, na Suíça, como um novo cinturão de defesa. Eles vão apelar. Os advogados já enxergaram hoje um colete salva-vidas para possíveis reviravoltas em casa, né? Se a maré, evidentemente, política mudar. É uma reviravolta. E a jogada do Fux evocou fantasmas do passado, do tempo da Lava Jato, né? Do tempo do Inácio, quando foi preso, né? Porque o Inácio obteve uma reviravolta na época dele ao alegar incompetência do juiz Sérgio Moro, abrindo brechas em tribunais internacionais, com a ajudinha do advogado Zanin, que hoje é o presidente da primeira turma. Então, num tom quase filosófico, o Fux lembrou que o Supremo Tribunal Federal não pode transformar em palanque político. Não compete ao Supremo julgar conveniência, e sim cabeça fria e leis claras. Juiz que julga por convicções tem a humildade para absolver quando há dúvidas, escancarou Luiz Fux. Agora, o que ficou engraçado mesmo foi um trecho de uma matéria do escritor Hélio Gaspari, intitulado Uma Girafa no Supremo, que Luiz Fux usou para mostrar como foi colocada a tal trama golpista, já iniciada em 2022, conforme o ministro sancionado, no mesmo processo que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Fux disse: esticaram-se as pernas e o pescoço do bicho. Encolhendo-se a cabeça, até ficou bonito, ficou elegante, mas é uma girafa. Ou seja, aquele ministro junto com o Gonet montaram uma peça bonita, fantasiosa, espetaculosa, né? Mas continua sendo um emaranhado de palavras sem fundamentação, sem provas, sem nada. É só aparência. E com esse texto, claro, o Fux acabou exorcizando esse relatório do ministro sancionado. Agora, a pergunta que fica nesse momento é tentar saber se o ministro Fux apenas resolveu aplicar seu vasto conhecimento jurídico para descredenciar o relatório e seu relator, pelo simples desejo de manter sua imagem limpa e intocável para a história da Suprema Corte, ou se por um acaso, alguma coisa aqui está me beliscando, se por um acaso já existe alguma pressão, alguma trama externa
que o forçou a mudar seu posicionamento inicial lá atrás para o de hoje, sem colocar-se como um verdadeiro seguidor do que o sancionado faz, mas se colocando como um verdadeiro juiz, um verdadeiro julgador. Será que não tem um dedinho americano nessa história? Uma pressãozinha, um recadinho? Porque é uma mudança drástica. E muito embora nós estejamos esperando que ele peça vista, muito provavelmente isso não vai acontecer, muito porque ele está explicitando inteiramente, passo a passo de tudo que foi apontado no relatório. Está detalhando, que nem agora está, individualmente, os crimes de cada um. Então significa que ele já leu tudo, já entendeu tudo, já sabe o que está falando. Penso eu que, eu ainda não sei, mas penso eu que ele deverá pedir para que esse processo vá ao plenário, para que o plenário decida o que fazer. E aí fica aquela questão. A Carmen Lúcia, que é a próxima a dar seu voto, e não será hoje, evidentemente, por conta do horário, está agora numa sinuca de bico. Ela está naquela seguinte condição: puxa vida, o Fux arrebentou com esse relatório, escancarou, o Brasil inteiro está assistindo, Donald Trump está assistindo. Será que eu devo sair dessa Suprema Corte com a imagem mais manchada do que já está? Ou eu posso também salvar um pouco da minha dignidade aqui dentro? O que ela vai dizer no voto dela? Ela vai seguir o relator e carimbar também seu voto de acordo com o relator carimbou? Ou vai dar ouvidos ao Fux e também aceitar a ideia de que de repente seja melhor o plenário dos 11 ministros decidirem? Já pensou? Abre-se de qualquer maneira um precedente até para que possa haver os embargos infringentes, ou seja, vai acabar fazendo com que, por conta de embargos, ou se o caso for para o plenário, esse processo ultrapasse 2025 e só vá terminar em 2026. E é nisso que os advogados estão apostando, porque quanto mais tempo para trabalharem, maiores as chances deles verem esse julgamento ir viela abaixo, ou ir até para uma primeira instância, quem sabe, ou ainda, dependendo do que Donald Trump vier a fazer daqui por diante, possa interferir diretamente no resultado. São muitas expectativas. De qualquer forma, tudo isso é o que aconteceu no dia de hoje. Eu estou terminando esse vídeo agora, porque o foco é mesmo esse julgamento. E, claro, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar no Terra Brasilis News e colaborem com o canal quem puder. Eu agradeço de coração, ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.